Nós vamos abrir a palavra do nosso Senhor na carta de Tiago, capítulo 5. Nós temos pregado essa carta de maneira sequencial. Chegamos ao último capítulo da carta. Hoje nós vamos ler versículos 1 a 6, nos preparando aí para a conclusão das palavras do irmão de Jesus, Tiago. Enquanto os irmãos abrem suas Bíblias, eu gostaria apenas de relembrá-los como esse culto começou. Esse culto começou com a leitura do Salmo 112, nos falando que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor. E no versículo 3 nós lemos que na sua casa há prosperidade e riqueza. Logo em seguida nós cantamos o hino 177 dizendo assim: eu estou firme nas promessas do Senhor que hão de se cumprir. Então oramos ao Senhor, confessamos os nossos pecados e cantamos um hino com uma letra poderosa, em específico a sua terceira estrofe, quando nós lemos, ou na quarta estrofe, quando nós lemos: esforços da terra, precário destino, empenho dos homens, riqueza, o que for, não valem a bênção do reino divino, por isso eu preciso de ti, meu Senhor. Então consagramos os nossos dízimos e ofertas ao Senhor, fazendo prova dele. E entoamos uma primeira canção com a letra: o tesouro maior desse mundo me foi dado como herança eterna. E agora, trazendo luz a esse texto bíblico, eu acredito que toda liturgia possa fazer ainda mais sentido ao seu coração, à espera daquilo que Deus há de falar conosco e das letras de hinos que ainda cantaremos. A palavra do Senhor nos diz assim, Tiago capítulo 6, versículo 5, versículos 1 a 6. Atendei agora, ricos, chorai lamentando, por causa das vossas desventuras que vos sobrevirão. As vossas riquezas estão corruptas, e as vossas roupagens comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Eis o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, e está clamando. E os clamores dos ceifeiros penetram até aos ouvidos do Senhor dos exércitos. Tendes vivido regaladamente sobre a terra. Tendes vivido nos prazeres. Tendes engordado o vosso coração em dia de matança. Tendes condenado e matado o justo sem que ele vos faça resistência. Vamos orar mais uma vez ao Senhor. Ó Deus, muito obrigado por tua palavra. Obrigado porque ela é viva e ela penetra o nosso coração. Obrigado porque ela denuncia o nosso pecado. E obrigado porque ela aponta a maravilhosa e sublime graça em Cristo Jesus. Fale conosco, em nome de Jesus. Amém. Talvez você já tenha perdido alguns minutos da sua vida pensando como seria transformadora a sua história se você alcançasse um determinado valor de dinheiro na sua conta bancária.
Talvez por alguns minutos e segundos, você, ao ler uma revista, talvez a revista Forbes, uma das revistas mais conceituadas do mundo econômico, já tenha desejado projetar a sua imagem naquela revista, pensando assim: e se eu fosse um dos homens ou uma das mulheres mais ricas do mundo? Talvez esse pensamento foi mais curto, mais objetivo, quando diante de você foi observado uma casa bonita, um carro elegante, e você imediatamente pensou assim: e se eu estivesse lá? E se fosse meu esse bem? É inegável que o ser humano deseja ardentemente ganhar mais e mais dinheiro. A proposta da riqueza e da independência financeira enche os olhos da humanidade. E com isso, os mecanismos para desviar dinheiro são matérias nas capas de jornais estampadas no nosso país. Desvios, corrupção, acúmulo ilícito, dinheiro fácil, tudo movido pela ambição de sermos ricos e poderosos. Eu concordo com as palavras do reverendo Hernandes Dias Lopes no seu comentário, quando ele diz assim: afinal de contas, o dinheiro é o grande Deus deste mundo. Por ele, pessoas roubam, mentem, corrompem-se, casam, divorciam, matam e morrem. Problema não é possuir o dinheiro, mas é ser possuído por ele. O pecado não é a moeda, o dinheiro. O pecado é o amor a ele. Tiago transmite conhecimentos e sabedoria profunda ao longo da sua carta. E ele lida com temas difíceis, com uma matéria objetiva e direta. Ele levanta os pecados da humanidade e propõe a sua cura por meio do seu irmão, Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Agora, no capítulo 5, Tiago inicia a sua fala voltando os seus olhos aos ricos. E meus irmãos, lendo alguns comentaristas, há de comum acordo que esses ricos não eram crentes. Possivelmente esses ricos eram grandes latifundiários, grandes possuidores de terra, que abrigavam os judeus e os cristãos que estavam vindo da diáspora, da grande dispersação. A maioria dos cristãos vivia uma condição de vida pobre e precisavam trabalhar para esses ricos que abusavam deles e que tiravam deles a dignidade de uma vida melhor. O que eu não quero, hora nenhuma, defender nesse sermão é que Tiago é o defensor de algum sistema político-social ou econômico. Não, Tiago pouco se importa com aquilo que viria mais tarde, como o capitalismo, ou a utopia de um socialismo, ou qualquer outro sistema político-social que se instale no país e no mundo. Tiago não é um comentarista econômico. Tiago é um discípulo de Jesus que denuncia um pecado que tem corrompido o nosso coração aqui e agora.
o amor ao dinheiro. A preocupação de Tiago é evidenciar a idolatria que o dinheiro pode causar no nosso coração. Mas uma segunda consideração que eu gostaria de fazer antes de esboçar o tema e os pontos desse sermão é que a Bíblia em nenhum momento proíbe os cristãos, os servos do Senhor, de serem ricos. Pelo contrário, se Tiago é para o Novo Testamento, como Provérbios era para o Antigo Testamento, um livro de sabedoria, é em Provérbios que nós lemos palavras como: o que trabalha com a mão remissa empobrece, mas as mãos dos diligentes, essa vem a enriquecer-se. E ainda, a bênção do Senhor enriquece. Ser rico não é pecado. Pecado é quando o amor ao dinheiro passa do limite do nosso controle e da graça bendita que deve operar na nossa vida. Tiago está como o profeta Amós no Antigo Testamento. Ele está apontando o dedo na cara do dinheiro e denunciando os pecados que o dinheiro pode gerar no coração do ser humano. E eu gostaria de destacar 4 pecados que o dinheiro causa no nosso coração e como podemos olhar para a nossa vida buscando liberdade no Senhor. O versículo 1 do capítulo 5 nos fala desse chamado de Tiago, quando ele diz: atendei agora, ricos, chorem, lamentem por causa das suas desventuras que certamente chegarão até vocês. No versículo 2, parte A, Tiago diz assim: as vossas riquezas estão corruptas. O versículo 4 ainda sustenta o argumento que diz assim: o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e por vós foi retido com fraude está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetram até os ouvidos do Senhor dos Exércitos. Primeiro pecado que o dinheiro pode causar no nosso coração se dá quando nós o adquirimos por meios ilícitos. O dinheiro se torna pecado na minha vida quando eu começo a obtê-lo por meios ilícitos. Tiago denuncia o povo dizendo: as suas riquezas estão corruptas. Vocês ricos estão ficando ricos porque estão detendo o salário do trabalhador, não paga para quem está ceifando no seu campo, frauda o sistema e se corrompe ao adquirir esse meio de corrupção e de injustiça. Os ricos que Tiago estava escrevendo estavam defraudando os trabalhadores, oprimindo os justos. E o que o Tiago quer ser aqui não é um rebelde sem causa ou um libertário, não é nada disso. O que Tiago quer ser aqui é voz do Senhor dizendo que o cristão legítimo precisa buscar o seu sustento de maneira legítima. O cristão precisa ser honesto e pagar as suas dívidas. O cristão precisa cumprir com os seus compromissos, porque mais do que o nosso dinheiro vale a nossa palavra. O dinheiro, meus irmãos, o dinheiro tem voz. E Deus ouviu o clamor desses trabalhadores que acordavam às 4 da manhã, ceifavam naqueles campos e chegavam no final do dia, não tinham o salário que era prometido a eles.
O Senhor levanta Tiago para ser a voz, o portador, e dizer que aquele que recebe e adquire dinheiro por meios ilícitos está em pecado. E João Calvino, mais tarde, falando sobre esse texto, nos alerta dizendo: crentes, não tenham inveja da fartura dos ricos. Aqueles que obtêm riqueza de maneira injusta, terá Deus como vingador dos seus erros praticados. O primeiro pecado do dinheiro se dá quando nós o adquirimos de maneira ilícita e corrupta. Mas o segundo pecado acerca do dinheiro se dá quando nós o acumulamos de maneira indevida. Veja o que diz a continuação desse texto a partir do versículo 2, parte B. As vossas roupagens são comidas de traça. O vosso ouro e a vossa prata foram gastos de ferrugens, e a sua ferrugem há de ser testemunho contra vós mesmos, e hás de devorar como fogo as vossas carnes. Tesouros acumulastes nos últimos dias. Um segundo pecado acerca do dinheiro se dá quando nós ajuntamos o dinheiro na terra, colocando nele a nossa confiança, e não ajuntamos tesouro no céu. É quando nós confiamos na provisão e não no provedor. É exatamente o contraste dos versículos 13 a 17 do capítulo 4, quando Tiago diz assim: que é a vossa vida? Vocês são como neblina que hoje existe, amanhã acaba. É no dinheiro que vocês vão depositar a sua confiança. É a palavra do Senhor que nos diz que a vida de alguém não consiste na quantidade de bens que ela possui. É a história que Jesus conta daquele homem que acumulava riquezas e bens para si, e dizia: vou destruir todos os meus celeiros, vou construir celeiros maiores, vamos comer, vamos beber, vamos nos arregalar, porque eu quero acumular mais e mais. E o Senhor Jesus diz que naquela noite aquele homem ouviria palavras dizendo a ele: louco, essa noite pedirão a tua alma, e o que você tem é para quem? Um pecado da riqueza é quando nós acumulamos dinheiro e pensamos que ali está a nossa fonte de sustento, de graça e de provisão. Egoísta, avarento, onde está o seu coração? Roupas são comidas de traça. Ouro e prata são ferrugem. E conforme o próprio irmão de Jesus nos diz, as nossas riquezas, ao corromper o nosso caráter, se tornam veneno que infecta e devora a pessoa em vida. A parte B do versículo 3 é dura, quando nós lemos que a ferrugem há de ser por testemunho contra vós mesmos, e há de devorar como fogo as vossas carnes. O dinheiro acumulado destrói, porque tira da pessoa a certeza da provisão do Senhor e coloca naquilo que ela possui. Meus irmãos, isso não significa que nós não devemos administrar bem os nossos recursos, pelo contrário. A Bíblia é um compêndio de exemplos de pessoas que souberam administrar suas finanças. A exemplo de José do Egito, que economizava 2/5 do que eles escolhiam para guardar no momento da seca. Um cristão generoso, sábio, precisa saber economizar.
precisa saber investir o seu dinheiro, mas se acha mesmo que você tendo um capital gordo, ali está sua fonte de segurança, tolo, avarento e egoísta é você. Dinheiro voa e acaba. A nossa provisão vem do Senhor. Dinheiro é um bom servo e um péssimo patrão. Se o seu dinheiro não trabalha para você, é você que trabalha para o seu dinheiro, você está perdido. E se você, com a graça do Senhor, conseguiu obter uma boa quantia, é o salmista que nos diz: se as vossas riquezas prosperaram, não ponha nela o seu coração. Salmo 62, versículo 10. 2 pecados sobre o dinheiro. Quando eu o adquiro de maneira ilícita, quando eu o acumulo de maneira indevida, colocando nele a minha confiança. Terceiro lugar, quando eu o uso de maneira regalada. Versículo 5 diz assim: tendes vivido regaladamente sobre a terra, tendes vivido nos prazeres, tende engordado o vosso coração em dia de matança. Meus irmãos, o terceiro pecado acerca do dinheiro é o seu mau uso. São aquelas propagandas e a nossa autossabotagem, quando dizemos para o nosso coração: eu trabalhei tanto e eu tenho mesmo é que gastar esse dinheiro. Não fui eu que espalhei, sou eu quem vou juntá-lo. Vou viver agora, porque o amanhã eu não sei o que será. E aí os cristãos começam a viver de maneira regaladamente excessiva e perdida. Nos perdemos no nosso excesso, na nossa conquista, na nossa cegueira, e certamente trazemos para nós a morte. São as palavras que Jesus mesmo disse acerca daquele homem rico: vou comer, vou beber e vou arregalar a minha alma, porque amanhã eu vou morrer. O uso certo do dinheiro não está atrelado a excesso, prazeres, cegueiras. O que precisa conjugar o uso do dinheiro são palavras como contentamento, sabedoria, generosidade e controle. Sabe por quê, meus irmãos? Porque os nossos prazeres não têm fim. Se você adquire algo agora, amanhã o seu coração vai querer algo melhor. Se você se dá por satisfeito ao comprar aquilo e em pagar em 12 vezes sem juros, quando acabar a última prestação, você vai dizer: está na hora de comprar outro. O meu coração é uma fábrica de ídolos, é um buraco sem fim. E se a minha vida e a minha dependência não estiver no Senhor e estiver no dinheiro, eu certamente vou me corromper e vou me perder. Pastor, mas eu me sacio naquilo que eu tenho, naquilo que eu compro. Então mude a fonte do seu prazer. Porque se você não se satisfaz no Senhor, você não vai se satisfazer com coisa nenhuma e com pessoa nenhuma. O nosso coração precisa voltar a se satisfazer no Senhor da nossa história. 3 pecados sobre o dinheiro. Quando nós o adquirimos de maneira ilícita. Quando nós, diante desse acúmulo indevido, colocamos o nosso coração e a nossa confiança. Quando nós o usamos de maneira regalada. 4º e último lugar, quando nós damos poder ao dinheiro.
Versículo 6 diz assim: o dinheiro tem condenado vocês, tem matado o justo, sem que ele vos faça resistência. Quando nós entregamos o poder da nossa vida e a dependência do nosso tempo, da nossa correria, da nossa dedicação, da nossa vida nas mãos do dinheiro, ele terá poder sobre nós. E sabe o que ele vai fazer com você? Ele vai te matar, como qualquer ídolo. Ele vai te prometer sucesso, beleza, satisfação, mas no fim ele vai te entregar morte. É isso que ele faz. Como qualquer outro ídolo. Já diria o Wisby que a regra do ouro do mundo é que aqueles que têm o ouro é que fazem as regras. Manda num mundo movido pelo dinheiro quem o tem. Mas eu queria falar uma coisa para os irmãos. O dinheiro pode mover o mundo, mas o dinheiro não move quem criou o mundo. Nós podemos entregar o controle da nossa vida e dar ao dinheiro o poder que ele não tem, mas ele não tem poder maior do que aquele que decreta todas as coisas. Sabe o que o dinheiro vai fazer com você no final? Eu vou repetir o versículo 3, parte B. O dinheiro enferrujado e a roupa comida pela traça vai servir de testemunho contra vós mesmos e há de devorar como fogo as vossas carnes. Há uma grande ironia aqui. Os ricos que armazenavam suas riquezas para protegê-los serão condenados e esmagados por elas. Onde está a fonte da sua segurança? E aí eu queria te convidar a fazer um exercício rápido. Hoje é dia 30 de julho. Amanhã fecha o mês. E talvez você já esteja preocupado com o salário que você vai receber daqui a pouco para pagar o tamanho da fatura que você fez. Quer identificar o ídolo do seu coração? Abre a fatura e veja com que você tem gastado o seu tempo e os seus recursos. E certamente ali estará evidenciado alguns dos seus ídolos. O pecado do dinheiro se dá quando nós o adquirimos de maneira corrupta e errada. Se dá quando nós acumulamos e colocamos nesse acúmulo a nossa confiança. Se dá quando nós o usamos de maneira arregalada e desgovernada. Se dá quando nós damos ao dinheiro um poder que ele não tem. Mas eu queria te falar uma coisa. A Bíblia é a fonte de sabedoria para a nossa vida. E é ela quem nos dá a direção para administrarmos todas as áreas da nossa vida. Quando nós colocamos a ótica do Evangelho, nós enxergamos o mundo de uma maneira diferente. E é a Bíblia que vai nos ensinar a criar os nossos filhos. É a Bíblia que vai nos ensinar a sermos bons profissionais. É a Bíblia que vai nos ensinar a ser bons maridos, boas esposas. É a Bíblia que vai nos ensinar a também dominar e administrar o nosso dinheiro. Afinal de contas, a Bíblia é a fonte de todo conhecimento e toda sabedoria. Mas seria apenas um sermão que te deu características do pecado e alertas acerca do pecado na sua vida. Está faltando algo. Está faltando evangelho aqui. Para uma sociedade que faz de Deus, ou que transforma o dinheiro no seu próprio Deus,
A solução para ela, diante de tudo isso que foi posto, não é apenas saber usar os seus recursos e ter o dinheiro como servo, usando o dinheiro com generosidade, fidelidade, controle e sabedoria. Eu só vou conseguir administrar a minha vida e colocar o meu coração e a minha confiança no Senhor e não no dinheiro, quando eu voltar os olhos para Jesus Cristo de Nazaré. Quando eu voltar os olhos para a cruz de Jesus e lembrar das palavras do apóstolo Paulo, quando ele disse: o rico, que teria seu rosto estampado em qualquer revista Forbes, que tem o domínio, que é dono do ouro, da prata, que é o sustentador de todo o mecanismo do mundo, que é o glorificado em poder, que tem pedras preciosas cercando o seu trono, que está assentado num alto e sublime lugar. Esse Cristo glorioso, rico e vencedor, se fez pobre por mim e por você. Eu nunca vou saber administrar o meu dinheiro se eu não tiver a convicção de que um rico se fez pobre, abriu mão da sua glória e mais, pela pobreza de Cristo, eu me tornei rico nele. Porque Cristo Jesus, o Rei da Glória, deixou o seu trono de riqueza e se fez pobre. Eu, miserável pecador, vou morrer rico nele. Jesus Cristo abriu mão do seu tesouro e da sua riqueza no céu, para que eu e você, um dia, pudéssemos desfrutar dela. Ele derramou a sua riqueza em nós, para nos fazer contentes e gratos nele. As palavras do apóstolo Paulo, ipsis literis, diz assim: pois conheceis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, se fez pobre por amor de vós, para que pela sua pobreza vos tornasseis ricos. Ao rico que se fez pobre, seja a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Que na sua humildade e dependência possamos administrar os nossos recursos aqui na terra, sendo mordomos dele, porque tudo vem dele e das suas próprias mãos o devolvemos. Ao Cristo vencedor, que partilhou da sua riqueza conosco, verdades serão cantadas no hino 192, quando nós, com o nosso coração grato, entoaremos a estrofe que diz assim: junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um lugar para ti. As grandes riquezas que o Senhor preparou para nós não está nesse mundo. E se é aqui que você deposita a sua confiança, você é o mais infeliz de todos os homens. A grande riqueza está em conhecermos o Senhor e fazermos o seu nome conhecido, porque um dia o rico se fez pobre para que nós, pobres, nos tornássemos ricos nele. E no 192, em pé, louvemos ao Senhor. Junto ao trono de Deus preparado, há, cristão, um
há profusas delícias ali. Sim, ali, de seus anjos fiéis rodeado, numa esfera de glória e de luz, junto ao Pai nos espera Jesus. Os encantos da terra não podem dar ideia do gozo dali. Se na terra os prazeres acordem, tais prazeres se findam aqui. Mas ali, as venturas eternas concorrem com o brilho perpétuo da luz, a tornar-te feliz com Jesus. Conservemos em nossa lembrança as riquezas do lindo país e guardemos conosco a esperança de uma vida melhor, mais feliz. Pois ali, o cristão pela fé sempre alcança as riquezas do reino de luz, prometidas por Cristo Jesus. Quem quiser desfrutar da aventura que no belo país haverá, é somente pedir de alma pura, que de graça Jesus lhe dará. Pois dali, todo cheio de amor, de ternura, desse amor que mostrou lá na cruz, nos atende, nos ouve Jesus. Talvez o seu desejo seja o de ter o rosto escancarado numa revista econômica grande no mundo. Que bom, trabalhe arduamente para isso. Eu também espero que isso possa acontecer na sua vida, a fim de que você seja um dizimista fiel e jamais desabone a obra do Senhor. Mas certamente, muito mais daquilo que Deus pode conferir a nós aqui, Ele faz um convite ao meu e ao seu coração hoje, para recebermos de alma pura os prazeres que se findam aqui nele, que Ele satisfaça o nosso coração todos os dias de nossa vida em Cristo Jesus. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, sustenta a tua igreja, faça da tua igreja um povo generoso, fiel, próspero, abençoado pelo Senhor, um povo trabalhador que não tem medo de agarrar as oportunidades e colocar a vida diante do Senhor, e que o Senhor mesmo farte eles com as suas despensas cheias, e que o Senhor jamais deixe a sua descendência mendigar o pão, mas que o Senhor dê a eles a prosperidade que todos nós precisamos aqui. Mas Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor que livre a tua igreja de colocar os olhos e a confiança nos prazeres desse mundo, porque estes se findam aqui. Nos ajude, Senhor, a não buscarmos o dinheiro de maneira ilícita, a não o acumularmos de maneira indevida, a não o gastarmos deliberadamente, a não conferirmos a Ele um poder que Ele não tem. Nos ajude, ó Pai, a colocar os nossos olhos no
Cristo vencedor, aquele que sendo rico se fez pobre, para que nós pobres nos tornássemos ricos nas riquezas celestiais que o Senhor confere a nós. Louvado seja o nome do Senhor pelos séculos dos séculos. Amém, amém. Igreja, ide em paz. Que o povo do Senhor possa guardar o seu tesouro até o dia final. E que a graça bendita de Cristo Jesus, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo do Senhor, os preserve fiéis, a fim de receber os tesouros imarcessíveis da sua sublime glória. Amém e amém.